Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam. E no vídeo de hoje eu vou apresentar 3 ETFs que pagam dividendos, mas que são negociados na Bolsa de Valores do Brasil, já que até onde sabemos, somente os ETFs americanos tinham essa característica de distribuição de proventos. Mas eu já adianto para não se iludir com esses dividendos, porque existem outros fatores que até inviabilizam o investimento e eu vou explicar tudo isso a você, dando exemplo até com outros ETFs de dividendos, mas que não distribuem esses tais rendimentos diretamente para os seus acionistas. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo e também dá o like neste vídeo que não paga nada e assim também você fortalece o nosso clube. Então vamos lá pessoal, primeiramente é importante dizer o que se trata basicamente um ETF, que é na verdade um pacote de ativos de investimentos que acompanha um determinado índice. Por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que acompanha o índice Ibovespa, que contempla o desempenho de todas as ações da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então você pode criar um índice da maneira que quiser. Se você pegar ali as ações dos principais bancos do país, por exemplo, e criar um índice que seria a média dos preços de mercado dessas ações que você está considerando, você pode. E assim poder criar um ETF em função disso. Então, basicamente, é dessa forma que funciona o mecanismo de um ETF no mercado financeiro. Sobre a questão dos dividendos, a partir do dia 30 de janeiro de 2023, a CVM permitiu a listagem de ETFs, que são fundos de índice que pagam dividendos na Bolsa de Valores, pois antes só conseguia fazer isso, receber dividendos de ETF somente com ETFs do exterior, investindo diretamente lá fora. Contudo, pessoal, os tais dividendos que vão diretamente para os acionistas em função desses ETFs negociados no Brasil são tributados pelo imposto de renda, que é inclusive o grande segredo que pode tornar de fato inviável o investimento nesses ETFs com essas finalidades. Mas antes de tudo, vamos apresentar esses 3 ativos que eu prometi e depois a gente conversa um pouco mais sobre essa questão das tributações. E o primeiro ETF é o ETF do Nubank, de código na bolsa NDIV11. E este ETF, o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, ele tem como objetivo replicar a performance antes de taxas e despesas do índice Ibov Smart Dividendos. E esse índice busca selecionar as principais empresas que mantiveram um histórico consistente de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos e que fazem parte do índice Ibovespa. Este ETF da Nubank ele foi registrado na B3 no dia 29 de nove de 2023, aproximadamente ali 6 meses atrás. Ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem um preço atual por cota de R$ 111,40, com a data de referência aqui do dia 23 de 3 de 2024. Nos últimos 12 meses, que não dá 12 meses aqui neste caso, dá aproximadamente 6 meses, teve uma valorização de mais de 10%, 10,29%, e o seu dividend yield está na casa de praticamente 3% ali, pago nos últimos 12 meses, que também aqui não é 12 meses. Conforme você pode observar nesse slide, ele começou ali a distribuição em novembro, no dia 16 de novembro, e depois veio mantendo ali mensalmente a distribuição de dividendos. Em destaque aqui para o mês de dezembro que ele pagou um pouco mais ali de rendimento, então ele pagou aproximadamente 3% de yield em 5 distribuições. Já sobre a sua composição da carteira, ele tem em seu portfólio as principais empresas da Bolsa de Valores do Brasil com a estratégia de dividendos, conforme você pode observar aqui que se trata das principais empresas mais conhecidas ali das pessoas, dos investidores que têm como principal objetivo os dividendos, a renda passiva. E também a sua composição da carteira por setor da Bolsa, que se trata consequentemente ali pelos ativos que tem em seu portfólio dos setores mais perenes da bolsa, sendo aqui mais um fator positivo para este ETF aqui da Nubank. E a política de investimento do fundo é investir no mínimo 95% do seu patrimônio em ativos-alvo e 5% em quaisquer dos investimentos permitidos ou em dinheiro, tendo essa pequena fatia ali na diversificação dos seus investimentos. O segundo ETF que eu vos trago com características de dividendos é o ETF da Bonavista Capital, de código na bolsa SPY11. O Buena Vista US High Income é o primeiro fundo de investimento no Brasil que investe nas maiores empresas americanas e pode ser negociado como uma ação na bolsa, oferecendo pagamentos de dividendos diretamente na conta do investidor. E este ETF ele foi registrado na B3 no dia 14 de 11 de 2023, há pouco tempo atrás. Ele possui uma taxa de administração de 0,83% ao ano. Ele está com preço atual por cota de R$ 102,47, se valorizou nos últimos 12 meses, que também não dá 12 meses, um pouco mais de 2%, de 2,3% de positivo, né, de rentabilidade positiva, e está com dividend yield atual de 3,83%, até um pouco mais do que o ETF apresentado anteriormente, mesmo sendo também um período menor de distribuição. Veja aqui que ele fez 4 distribuições, começou no mês de dezembro do ano passado, no dia 8 do 12 ele distribuiu, depois veio mantendo mensalmente também. Já sobre a sua composição da carteira, em destaque aqui as principais empresas americanas e do mundo, como Apple, Microsoft, o McDonald's, a Disney, Coca-Cola, Amazon, Google, entre várias outras que fazem parte do seu portfólio. Aqui do
lado também tem o setorial, né? A posição setorial dessas empresas que fazem parte da carteira aqui da composição deste ETF está em inglês, mas dá para entender aqui basicamente. E este ETF acompanha o índice NEO SSPI, que tem como objetivo acompanhar o desempenho do ETF original americano, de código de negociação SPY, que é um ETF do exterior muito conhecido e comercializado, inclusive até muitos brasileiros investem nele. Já o terceiro ETF com características de dividendos desta minha lista foi o primeiro ativo, o primeiro ETF a solicitar registro na B3 com essas particularidades, que foi em meados de março do ano passado, logo após a liberação da B3 junto à CVM. Inclusive você encontra vários vídeos aqui no YouTube falando sobre ele, que foram gravados inclusive quando saiu essas notícias, mas eu já digo a você que este ETF ainda não foi aprovado pela B3 desde então, que é o ETF WISE SP Global REIT, de ticker WISE11. E eu quis falar dele aqui, deste ETF, incluir nessa lista, porque se você pesquisar aí na internet ETFs que pagam dividendos, ele vai aparecer facilmente. Aí você pode pensar assim, ah, mas ele não falou desse ETF que parece ser um dos melhores, mas é porque de fato ele ainda não foi aprovado, conforme você pode ver nesse slide. Eu fiz uma pesquisa de ativo diretamente no site da B3, que é a Bolsa de Valores oficial do Brasil, e ele realmente não foi encontrado, ele não foi aprovado ainda pela B3, e eu não achei o motivo em pesquisas na internet. Então caso você encontrar algo sobre o assunto, escreva aqui nos comentários, me diga aqui nos comentários deste vídeo. E sobre a sua possível composição de carteira ou estratégias de investimentos em função do seu portfólio deste ETF aqui, do WISE11 ou WISE11, como você queira chamar, e ele incluirá os REITs de 26 países, entre Estados Unidos, Japão, Austrália, Reino Unido e Singapura. Os REITs é muito parecidos de certa forma, né, com os fundos imobiliários negociados no Brasil, mas neste caso em ativos e imóveis dos Estados Unidos e de outros países também espalhados por todo o mundo, conforme você pode observar aqui neste ETF, no portfólio da estratégia de investimentos deste ETF, o que seria uma grande oportunidade para os investidores menores de idade ou para a carteira de filhos pequenos, já que menores não podem investir diretamente lá fora, e este ativo aqui, em tese, seria uma boa opção. E quais seriam então os pontos negativos de se investir nesses ETFs que distribuem dividendos diretamente para os seus acionistas? Os principais são a baixa liquidez, tem também o fato de serem ativos novos no mercado, não tendo parâmetros ali fundamentais sobre a sua gestão e desempenho, além, é claro, do fator principal, que é a inserção do imposto de renda sobre os tais dividendos, pois conforme as regras e explicações também sobre o mercado financeiro, quando um fundo recebe dividendos de uma empresa e distribui os valores aos investidores, os valores deixam de ser considerados proventos e passam a ser enxergados como rendimentos. Por isso são passíveis de tributação de 15%. Então esses dividendos aqui desses ETFs são tributados em 15% do imposto de renda antes de passar para os seus acionistas, para os seus investidores. Então não faz muito sentido. Se você tem um objetivo ali, a estratégia do recebimento de dividendos, de construção de renda passiva, você pode optar por outros ativos, como fundos imobiliários, ações boas pagadoras de dividendos, ou também em ETFs que também tem como características os dividendos, mas que reaplica os rendimentos no seu próprio ativo, que é o caso do DIV11, que é um ETF bem conhecido no mercado, que busca refletir a performance do índice IDIV, que mede o comportamento das ações das empresas na Bolsa de Valores brasileira que se destacaram em termos de remuneração aos seus investidores. E também, pessoal, o ETF NSDV11, que é outro ETF da Nubank focado em dividendos, tendo na sua composição somente as principais empresas pagadoras de dividendos da bolsa. Mas esse aqui já não distribui os dividendos aos seus acionistas, como aquele que eu apresentei anteriormente do Nubank, o NDIV, e sim reinveste na sua própria carteira. E esses aqui sim já seriam mais interessantes, porque vocês não perderiam parte dos seus rendimentos com a inserção do imposto de renda, como já seguia como regra anteriormente os ETFs na B3, podendo os investidores ganhar neste caso na valorização dos seus ativos. Inclusive os ETFs americanos mais tradicionais no recebimento de dividendos, eles são tributados ainda mais, 30% de imposto de renda. Mas neste caso, de um ETF americano, por exemplo, tem um fator positivo que é uma moeda forte, ele está atrelado a uma moeda forte que é o dólar. Como também tem outros ETFs no exterior que são focados em dividendos, mas que são replicados no seu próprio ativo, conforme esses que eu apresentei anteriormente. Por isso então, muitos investidores, sobretudo os mais experientes, por conta deste fator da tributação dos dividendos, eles preferem investir em ETFs que aplicam os rendimentos na sua própria carteira do fundo, tendo no médio e longo prazo o colhimento de melhores resultados se tratando de valorização dos seus ativos, seja em ETFs americanos ou brasileiros, negociados aqui na B3. Então tome cuidado para não se iludir com esses ETFs pagadores de dividendos. Esses foram então os 3 novos ETFs, sendo 2 deles já negociados na Bolsa do Brasil com características de dividendos, que é na verdade uma novidade no mercado financeiro. Contudo também eu apresentei aqui os riscos de se investir nesses ativos, sobre o fato da tributação dos dividendos, principalmente, da
baixa liquidez dos papéis e também pelo fato de serem ativos novos no mercado, o que pode de fato inviabilizar os seus investimentos, já que existem outras opções mais atrativas no mercado com o mesmo objetivo. Lembrando sempre que todos os ativos apresentados neste conteúdo não se trata de uma recomendação de investimentos, é apenas para fins didáticos e educacionais a fim de trazer embasamento e direcionamento para os seus estudos. Eu vou deixar aqui na tela final mais 2 vídeos relacionados ao tema, a investimentos e vida financeira, principalmente na vida de filhos, que pode lhe interessar. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.